Ontem nós lemos o texto ação vem sobre a vida de todas as pessoas, amém? Esse evangelho triunfalista que andam pregando por aí, dizendo que crente não passa por aperto, crente não passa por sufoco, que crente não fica doente, isso é tudo balela, isso é tudo mentira. É a mesma coisa que rasgar a Bíblia. Porque como é que Deus vai provar a tua fidelidade se você não for fiel na hora da prova? Segundo lugar, para que tem fé? Se tudo vai dar certo. Se tudo vai dar certo, você não vai usar a tua fé. É verdade ou não é, irmãos? E o que diz em Tiago capítulo 1, amado? Que todos nós tende por motivo de grande alegria o fato de seres provados. Será que o apóstolo Paulo está mentindo quando ele falou isso? E não tem nem como esse pessoal que diz aí agora, tem um povo aí, pastor, separando o Antigo Testamento do Novo Testamento. Não, mas isso aqui é a nova aliança, o Novo Testamento, irmão. O Novo Testamento, ele completa o Antigo Testamento, é tudo Bíblia, amém? É tudo Bíblia. Aí tem gente que diz, o dízimo é do Antigo Testamento. Ué, mas todas as promessas do Antigo Testamento ele quer, né? Os ensinamentos do Antigo Testamento ele não quer, ele só quer as bênçãos. Então, irmão, é tudo uma Bíblia só. Mas ainda você que pensa assim, com esse pensamento equivocado, então está lá, Tiago capítulo 1. Tende por motivo de grande alegria o fato de passares por provações, porque a provação vai gerar em vocês a maturidade e a integridade. Olha só, irmãos, se eu quero que meu filho seja no futuro um rapaz onde uma moça decente queira casar, eu tenho que pedir a Deus para o meu filho ter duas coisas que qualquer mulher quer: um homem maduro e íntegro. É verdade ou não é? O que todo patrão quer? Um funcionário maduro e íntegro. O que toda mulher quer? Um marido maduro e íntegro. O que todo marido quer? Uma mulher madura e íntegra. Amados, não existe escola para isso. Nem Harvard tem um curso de maturidade e integridade. Mas Deus tem. E qual é o nome desse curso? Tribulation. Pós-graduação em tribulação. Ela sim vai forjar o caráter de uma pessoa que vai ser aprovada onde ela entrar e sairá de lá aprovada. Amém? Não é que você vai caçar a tribulação, mas, irmão, quando a tribulação vier, você pode encarar. Vem quente que eu estou fervendo. Vem em mim, tribu, que eu vou te rasgar no meio. E vai lá, parte para cima, porque não há provação que venha sobre nós além do que possamos suportar. E Deus, junto com a aprovação, envia também o escape. Eita Deus maravilhoso. Então o apóstolo Paulo, ele falou, segundo aquilo que nós aprendemos ontem, que nós podemos passar por 4 tipos de provação, mas nós não precisamos render as nossas emoções à tribulação que estamos passando. Então o que ele disse aqui? Você pode ser pressionado, mas não fique desanimado. Você pode ficar perplexo, mas não precisa ficar desesperado. Você pode ser perseguido, mas se sentir abandonado é uma escolha. Você pode até ser abatido, mas não precisa se sentir destruído. Amém? Então, amados, entenda, a provação, a maneira como você vai interpretar a provação, vai determinar quanto tempo você vai ficar nessa provação. Que se você pegar a tribulação, amado, e assimilar da maneira correta, irmão, você vai sair do outro lado aprovado. A tua aprovação vai se tornar um testemunho, que nem o irmão ali com a questão da visão dele, que Deus está restaurando e trazendo cura. É um testemunho. Assim como o testemunho que eu passei de tantas coisas na minha vida, portas abertas, aliás, portas trancadas diante de mim. Mas, irmãos, que graças a Deus eu pude testemunhar.
portas que até hoje não se abriram. Eu oro para que elas se abram há muito tempo. Mas, irmãos, nisso eu estou sendo provado. Deus está vendo a integridade do meu coração e estou me tornando maduro para a glória de Deus. Amém? Agora vamos para a segunda aula de hoje. Tiago, capítulo 1. Por que eu digo aula, amados? Porque no tempo de Jesus, o povo não ia na sinagoga para ouvir sermão. Eles iam na sinagoga para aprender a palavra, amém? Agora, uma coisa que eu tenho que dizer para você: você não pode ficar apenas ouvindo a palavra, amado. Porque a palavra de Deus é para ser praticada, não é só para ser ouvida. Não adianta você ter uma coleção de CDs e DVDs de pregação se você não pratica. Não adianta, irmãos. Você tem que praticar aquilo que você ouve. O próprio Jesus fez um sermão maravilhoso, o Sermão do Monte, e no final ele disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como uma casa edificada na rocha. Veio a enchente, a ventania, a chuvarada, deram contra aquela casa e ela não caiu. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante a uma casa edificada na areia. Vem a enchente, a ventania, a chuvarada, dão contra aquela casa, e grande será a sua queda. Qual é a diferença de uma casa para outra, amado? É o lugar onde está edificado. E qual é a diferença segundo a palavra de Jesus? Aquele que pratica a palavra. Essa é a diferença. O Jô Soares conhece muito a palavra de Deus, mas ele não pratica. Então, na verdade, ele é como uma casa edificada na areia. Mas aquela pessoa simples, que cada palavra que ela ouve da parte de Deus, ela aplica na sua própria vida, porque o Evangelho não é um discurso, o Evangelho é uma vida, o Evangelho é poder de Deus, irmãos. Amém? O Evangelho não é um discurso, não é filosofia, não. Filosofia você estuda, aprende um monte de coisas, conceitos e princípios, mas você não leva aquilo para a sua vida. Mas, amado, o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é prático. O Evangelho muda as pessoas, a atitude das pessoas, o comportamento das pessoas. Por isso, quando alguém vê você tendo um comportamento errado, ou quando eu tenho um comportamento errado, as pessoas dizem: ele é crente. Por quê? Espera-se que o Evangelho seja praticado por cada um de nós. Amém? Um dia desse eu estava no Mercado Extra há bastante tempo. E aí, irmãos, que demora. Aí teve um cara lá que precisou trocar alguma coisa, a menina chamou a supervisora demorou uns 10 minutos. Aí daqui a pouco, amado, acabou a bobina do caixa e a menina não tinha bobina para trocar. Irmão, fiquei irritado com aquilo, falei: meu Deus do céu, nunca mais eu volto nesse mercado e tal. E a caixa do mercado falou: calma, pastor. Irmãos. Ela esperava que eu estivesse orando ali na fila: oh Deus, em nome de Jesus, abençoa os missionários e tal. Mas, irmão, não era assim. Por quê? As pessoas esperam de nós um evangelho cheio de atitudes. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Amém? Quem já achou? Tiago, capítulo 1, eu falei tudo isso para dar tempo de você achar. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Olha só qual é o título desse bloco de versículos aí na sua Bíblia. A prática da palavra. Está aqui no meu, na NVI, praticando a palavra. Então aqui o autor diz: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Amém? Eu quero primeiro enfatizar aqui 3 princípios que nós lemos nesse versículo. Repita comigo: pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Primeira coisa que nós vamos fazer, irmãos: grande parte dos nossos conflitos são de relacionamento. E a maior parte dos conflitos do relacionamento é na comunicação. A maior parte é comunicação. Ruídos na comunicação.
maneiras equivocadas de interpretar. Nós temos muita dificuldade de interpretar as pessoas e interpretar o que elas dizem. Eu sempre vou interpretar uma pessoa de acordo com como as pessoas costumam me tratar. E eu sempre vou ouvir aquela pessoa de acordo com o último tratamento que ela me deu. Se ela me tratou bem, o que ela vai lá vai cair bem. Se ela me tratou mal, o que ela falar vai cair mal. Mas, irmãos, o grande segredo de um relacionamento saudável em qualquer lugar, seja no casamento, relacionamento pais e filhos, relacionamento entre irmãos, na empresa, na igreja, e na igreja tem muito problema de comunicação, porque são pessoas diferentes. Numa família, geralmente, nós ganhamos a carga cultural da nossa família, o estilo de comunicação. Então, quem é italiano, fala alto. Quem é nordestino, fala direto. É assim por diante, cada um tem o seu jeito, né? Então, na minha casa, por exemplo, o estilo de comunicação sempre foi direto, porque meu pai era um homem diretivo, ele não dava volta para falar. Eu já falei, né? O meu pai, ele era nordestino, militar e pastor da Assembleia de Deus. Na década de 70, imagina isso, né, cara? Não tinha papa na língua, não. O que ele tivesse de falar, ele falava. Então, na minha casa nós temos esse modelo de comunicação. Mas quando eu fui para o mercado de trabalho, eu aprendi que eu tinha que aprender a polir as minhas palavras, porque as pessoas vinham de culturas diferentes. Algumas famílias, existe muito não me toque, e as pessoas não podem expor seus sentimentos. Na minha casa tinha abertura, mas nem todo mundo sabe lidar com esse tipo de abertura, e alguns chegam a ser agressivos. Mas aqui, ao invés de nós ficamos falando, a minha cultura é assim, minha família é assim, esse é meu jeito, eu nasci assim, vou morrer assim. Irmão, você não é Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou sempre assim, vou morrer assim. Não tem negócio de Gabriela, não. Você é servo de Deus. Quem é servo de Deus, diga glória a Deus. Então, ao invés de nós ficarmos discutindo qual é o estilo de cada um, nós vamos para a palavra de Deus. E o que a palavra do Senhor nos ensina? Seja pronto para ouvir, irmãos. Esse que é o problema, ninguém quer ouvir. Quais são os problemas que nós temos? Geralmente, alguém está conversando com a gente, ou quando alguém vai trazer um feedback para nós, e esse feedback não é algo que vai nos agradar, enquanto a pessoa está falando, a gente já está pensando o que a gente vai responder. Isso é um vício maldito, irmãos. Eu também tenho esse vício maldito, e preciso me libertar dele, né? Os irmãos orem por mim hoje. Então, temos esse hábito, amados, de não ouvir. Nós ouvimos muito bem os elogios, mas nós não ouvimos algumas considerações, e qualquer coisa que não seja para nos elogiar, já cai mal ao nosso ouvido. Irmãos, isso é um problema muito sério para você que deseja crescer. Eu fico observando os técnicos de futebol, as broncas que eles dão nos caras. O Guga, aquele técnico dele que esculhambava, ficava até sem falar com ele às vezes. Só falava com ele no dia do jogo ou no dia do treino. Saía dali, eles nem se falavam mais. Por quê? Porque o cara era duro. Ele falava o que tinha que ouvir falar. Mas aquele técnico do Guga fez dele o maior tenista do mundo. Você quer ser grande? Você tem que se acostumar a ouvir palavras duras. Porque algumas pessoas não vão saber comunicar a verdade para você, mas elas precisam comunicar. A nossa mãe, ela sabe comunicar as verdades de maneira que cai bem no nosso ouvido. Mas o mundo não é formado por mães. O mundo é formado por pessoas que muitas vezes querem o nosso bem. E se você persistir nisso, você tem que aprender a ouvir. Pronto para ouvir, pronto para ouvir. Todos vocês já ouviram isso alguma vez? Que uma das razões pelas quais nós temos uma boca e duas orelhas, já devia nos dizer alguma coisa, né, irmãos? Que temos que ouvir mais do que falar. Embora algumas pessoas pareçam que tenham duas bocas, mas nós só temos uma. E dois ouvidos, amados, para quê? Para nós ouvirmos mais do que falarmos. Só que nós temos dificuldade de ouvir a palavra de Deus. Quantos muitas vezes estão aqui na igreja, estão ouvindo a palavra de Deus, e estão filtrando a palavra de Deus enquanto estão ouvindo. Estão ouvindo a palavra e dizendo, mas não é bem assim, mas não é bem assim. Mas tem que saber o contexto histórico, tem que saber, mas eu vi uma pregação no YouTube, para de nhenhenhê, irmão. Se Deus está falando contigo, é para você que tem que ouvir. Se não fosse para você, Deus não ia te trazer nessa noite. Deus vai gastar seu tempo? Não vai.
Então, em todo culto, Deus está falando contigo. Mas pastor, o dinheiro a palavra hoje é sobre finanças. Eu não tenho problema com finanças, mas você pode ensinar outros os princípios da palavra de Deus. Por isso que você está ouvindo. Se há uma palavra liberada do púlpito na minha igreja, e aquela palavra não diz respeito a mim, amado, é algo que Deus quer me ensinar para eu ajudar outro, amém? Mas a maioria das vezes Deus fala conosco, amém? Eu costumo dizer que a palavra de Deus tem que ser ouvida com enxada, irmão. É para mim, é para mim, é para mim. Tem gente que ouve a palavra de Deus com a pá, né? É para ele, é para ele, é para ele. Diz que tinha uma irmã numa igreja, uma senhorinha, e o pastor uma vez ele pregou sobre avareza. Aí quando terminou, falou assim: oh pastor, que pena que a irmã Patrícia não está aqui, essa palavra é para ela. Pensa numa mulher avarenta. Aí, irmãos, outro dia era sobre rebelião. Aí terminou a palavra, irmão, pastor, olha, a Matilde, aquela mulher rebelde do capeta, ela tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Irmão, toda palavra ela arrumava um destinatário. Chegou um dia, irmãos, caiu um pé d'água no culto de quarta-feira e só estava o pastor e a irmãzinha. Aí ele falou: é hoje que eu vou rasgar ela no meio. E aí pregou sobre aquele texto de Tiago, sobre a língua que difama, que é fogo que foi aceso no inferno, e esculhambou, ele pregando, só olhando para a irmã o tempo todo. Aí, irmã, estava chovendo ainda depois do culto, o pastor falou: irmã, quer que eu deixe você em casa? Pois não, pastor, me faça essa gentileza. Aí quando entrou no carro, o pastor perguntou: e aí, irmã, a palavra hoje, o que achou? É, pastor, tem dia que Deus quer falar com o próprio pastor. Tem gente que é assim, irmãos, não quer ouvir a palavra de Deus, é para o outro, é para o outro, é para o outro, é para o pastor, mas nunca é para mim. Diga bem alto: esta palavra é para mim. Glória a Deus. Amado, Deus não fala com quem não está aqui. Deus não é doido para falar para a parede. Deus fala para quem está aqui. Se Deus trouxe você, é contigo que Ele vai falar nessa noite, amém? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, irmão. Então, obedeça a palavra de Deus. Então, esteja pronto para ouvir, amado. Pronto para ouvir a palavra de Deus. Pronto para ouvir pessoas simples, que às vezes têm um conselho para te dar. Entende? Às vezes nós queremos ouvir os pastores bam, mas nós esquecemos de falar aquelas pessoas que estão do nosso lado, o tempo todo falando alguma coisa contigo. Muda a sua conduta. Chegue cedo nos seus compromissos, mantenha suas contas em dia, trate a sua esposa com gentileza e elegância. Mulher, se submeta a teu marido. Não é legal o teu comportamento, parece que você trata o teu marido como qualquer coisa. Ei guri, respeita a tua mãe. Nós não gostamos de ouvir isso, mas se você quer crescer na vida, amado, você tem que aprender a ouvir. E não apenas isso, coisas para o teu bem, aprender a ouvir as outras pessoas, amado. O que a palavra de Deus diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sejam curados. Irmão, a confissão traz cura. E o que é a confissão? É alguém falando, é alguém ouvindo. A Bíblia não diz: confessai vosso pecado para a parede. Não, é uns aos outros. Alguém tem que ouvir, irmão. Ah, pastor, mas não tem gente confiável. Alguém você vai confiar, irmão. Você precisa aprender a confiar nas pessoas. Geralmente quem não confia em ninguém é porque também não merece confiança, e acha que os outros vai fazer com que vai ouvir dele aquilo que ele faz quando ouve alguma coisa dos outros. Então você precisa aprender a ser confiável e aprender a confiar nas pessoas. Existem pessoas com quem você pode abrir o seu coração. E sabe o que acontece, amada? A coisa mais fantástica: a maioria das pessoas encontram o problema que tem na sua vida sozinha, através da confissão. Um dia desse eu estava na minha casa, eu estava na igreja. Sabe aquele dia, pastor Gladson, que você vem na igreja pegar um negocinho rapidinho para ir embora? Você está de bermuda, aquela camisa que não está muito bem passada, e aquela coisa assim. Um dia desse eu estava assim na igreja. Aí o rapaz da portaria falou: pastor, tem uma senhorinha aqui querendo conversar com o pastor. Eu falei: meu Deus, e só está o senhor aí. Eu falei: manda. Eu vou estar igual o William Bonner, sentado atrás da mesa. Ela só vai ver a camisa e o pescoço, tá bom, né? Ela não vai ver que eu estou de bermuda.
Aí ela chegou, sentou, e eu pedi, geralmente eu recebo a pessoa na porta, mas eu já pedi para a moça da igreja já receber, já levar ela direto lá na sala. Irmãos, essa mulher chegou com marcas no corpo. Aí nós oramos, falei, irmã, compartilha o que a irmã quiser compartilhar, porque eu quero orar. Eu sou bem sincero, irmãos, eu deixo as pessoas saberem que eu não tenho nenhuma palavra mágica para elas. Às vezes as pessoas acham que vão conversar com o pastor e o pastor vai tirar um coelho da cartola que vai resolver. Não é assim, irmão. Você vai confessar, eu vou entender e juntos nós vamos orar. E se Deus der alguma palavra para você, eu vou compartilhar. Se Deus não der nenhuma palavra, eu não vou inventar palavra. Eu simplesmente vou orar contigo. Eu vou dizer, você acabou de ganhar um companheiro de jugo. Vamos caminhar em oração e eu vou orar. Está aqui meu telefone, anota. Vamos orar, o que a irmã precisar, eu estou à sua disposição. É só isso, não precisa ter medo. Mas irmãos, ela falou, pastor, olha aqui, ó, minha filha me bateu, me pegou de soco hoje e tal. Eu falei, misericórdia, irmão, aquilo acabou com o meu coração. E ela foi contando toda a história. Eu falei, irmã, quando é que isso começou? Não, ela é assim comigo desde a adolescência, só que agora eu estou mais idosa, estou fragilizada e ela é mais forte que eu. Eu falei, mas como isso começou de verdade, no relacionamento? Amado, aí ela começou a se lembrar das atitudes que ela tinha com essa filha, que não justificava essa ira nem agressividade, mas dava alguma noção do que realmente era o conteúdo desse desentendimento entre elas. E aí, amado, no meio da confissão, ela foi falando, pois é, pastor, eu errei quando fez isso, eu errei quando eu fiz isso, eu errei quando ela era pequena, e eu botava um monte de homem dentro de casa, e cada semana eu levava uma pessoa para dentro de casa. Aí ela foi lembrando as janelas que ela foi abrindo, foi confessando diante do Senhor, amado, e desta maneira a mulher saiu dali transformada. Eu não disse nenhuma palavra mágica, eu permiti que ela não tirasse apenas as primeiras paz de entulho do coração dela, mas que ela fosse tirando tudo, até chegar no lugar onde estava dando a infiltração. Irmãos, entenda isso em nome de Jesus. Muitas vezes as pessoas da nossa casa são pessoas com as quais nós não investimos tempo na escuta. Nós temos uma escuta seletiva. Enquanto as pessoas estão falando aquilo que nós queremos e gostamos, nós estamos sempre prontos para ouvir, mas muitas vezes, amado, o nosso cônjuge quer falar. Hoje, eu acho interessante que eu até brinco com a minha esposa. Às vezes eu estou no meio da rua, ela me liga, a conversa vai estendendo. Aí eu falo, amor, eu vou dormir em casa hoje. A gente conversa quando eu chegar em casa, que agora eu vou ter que dirigir, eu vou atender alguma pessoa. E hoje eu estava 45 minutos no telefone com a minha esposa, conversando. Amado, Deus tem me ensinado. Eu tenho muitas coisas para aprender no casamento, mas Deus tem me ensinado a escutar. Eu não vou ter tudo de uma pessoa até que ela tenha confiança em mim, para que ela possa falar e ter alguém para ouvir. Então isso é um pecado muito grande, quando nós não queremos ouvir alguém, ou só ouvimos aqueles que nós julgamos ter importância, ou que vai nos dar alguma coisa em troca. Aí se é uma pessoa influente, se é teu patrão, se é um cara bambambam, aí todo mundo arruma um jeito de ouvi-lo. E aquela pessoa simples que ninguém sabe quem é? O que Jesus faria com elas? Jesus certamente as ouviria. Então, se eu sou um servo de Deus, se eu sou um discípulo de Cristo, eu sou uma cópia e faço aquilo que Jesus faria. Amém? Aí, em segundo lugar, vem o nosso segundo erro. Primeiro, nós somos prontos, a Bíblia nos diz, para sermos prontos para ouvir, tardios para falar. Só que nós invertemos. Nós somos tardios para ouvir e prontos para falar. Irmão, que coisa terrível. E sobre a falar e falar demais, nós temos alguns ensinamentos na Bíblia a respeito disso. Você que está anotando, seja na sua Bíblia ou no seu smartphone, olha só, em Provérbios 10:19, diz assim: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a sua língua é sensato. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios não tem o menor valor. Olha que coisa forte, amado. Isso é forte ou não é? Provérbios 14:23, todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar vai te levar à pobreza. Tantas exortações que nós temos na palavra de Deus sobre falar.
Outro versículo em Provérbios diz que aquele que guarda a sua língua livra a sua alma da angústia. Quantos apuros você já não entrou na vida porque foi falar demais? Temos que ser tardios, amado, em falar. Nós temos o hábito de ficar omitindo opinião em tudo, falar besteira na internet, falar besteira no Facebook. O cara bota a foto dele lá bonitona, aí você coloca lá, também cheio de Photoshop. Larga a vida dos outros, irmão. Aprenda a elogiar as conquistas dos outros, amém? O cara chega com um carro novo na igreja, de carro novo e me devendo. Para com isso, irmão. Agradeça a Deus pela vitória do irmão. Diga, esse é o começo, irmão, a próxima vai ser uma BMW, amém? Sim ou não? Às vezes a moça começa a namorar um rapaz com uma condição melhor, porque se amam de verdade. É o golpe do baú, queria ver se ele não tivesse dinheiro. Linguaruda, invejosa, véia, vai morrer solteira, para aprender a celebrar a conquista da outra. Cuidado com o que você fala, irmãos. Hoje, em tempos de redes sociais, tem muita gente falando besteira, falando demais. Não controla a sua emoção. Você não é um bicho, não, você é um ser humano. Você pode controlar os seus impulsos, sabia disso? Se você não sabe, vou te dizer agora. Deus te criou capaz de controlar os seus impulsos e as suas emoções. Aprenda a celebrar, amado, os outros. Aprenda a celebrar, ou pelo menos ficar calado. Ficar calado já é uma grande ajuda. Já viu aquela roupa de fulano de tal? E daí, irmão? Não sou eu que estou botando a roupa, é ele. Deixa ele vestir do jeito que ele quiser. Se ele quiser botar uma calça uva com uma camisa laranja, parabéns para ele, não tem nada a ver com isso. Eu não vou usar, mas ele, deixa ele usar, amém? Tudo, amado, a gente olha a música, olha o fulano de tal, olha a música, olha o som, olha isso. Irmão, se edifica quem, irmãos? Eu não conheço um murmurador que edifique a vida de ninguém. Eu não conheço uma pessoa que diz, pastor, eu gosto de andar com aquele irmão Francisco. Aqui não tem irmão Francisco não, né? Eu, Jesus, tá. Irmão Francisco, eu gosto de andar com ele porque ele é uma bênção. Mas irmão, o irmão Gregório, aqui não tem Gregório não, né? Tá. Eu gosto de andar com o irmão Gregório, por quê? Porque ele sai do culto sempre falando mal do pastor, falando mal do culto, falando mal das irmãs. Como ele me edifica. E a esposa dele também já vai no carro falando mal de todas as irmãs da igreja, do cabelo, do decote, da costa nua, da calça branca. Irmão, não conheço ninguém que foi liberto através de uma vida maldita dessa. Mas você tem que ser bênção. Guarda a tua língua em nome de Jesus, irmão. Usa a tua língua para abençoar, para ser positivo, para parar de reclamar. Um dia desse eu cortei o barato de um cara no banco. Eu estava na fila. Que tempo que eu não pegava a fila do banco? Para mim estava até bacana. Que tempo que eu não estava experimentando aquilo? Aí o cara falou, pois é, né? Esse governo, não sei o que lá, tal. E eu parado. Vai chover, né? Diz que vai ter chuva aí, rapaz, vai ser um toró. E eu calado. Aí depois ele falou uma coisa, eu entrei no assunto. Aí eu acabei falando para ele, eu não acho que o governo da nossa cidade é tão ruim assim. Para mim a chuva é uma maravilha. Sabe por quê? Porque eu gosto de picanha. E se não chover, o capim não cresce, o boi não come, não vai ter picanha. Então para mim a chuva é um sinal da provisão de Deus. Eu amo chuva. Aprenda, amado, a elogiar. Aprenda a glorificar a Deus. O seu estado de alma, seu estado de espírito é revelado através da tua palavra, irmão. As suas palavras revelam e manifestam o estado do seu coração. Ninguém aguenta andar com uma pessoa amarga o tempo todo. Ninguém aguenta andar com reclamão. Se ninguém está te falando, eu estou te falando. Hashtag pronto, falei. Se liga, irmão. Ninguém aguenta gente chata não, deixa de ser chato. Jesus morreu por você para você ser livre, para você ser legal. Amém? Tem crente que se converte e vira um mala. O cara é um ímpio de bem com a vida. Aí se converte, não, porque o inferno, porque o fogo, porque o apocalipse, porque o dragão, porque... Para, dragão, cala a boca. O dragão é você. A palavra de Deus tem tanta promessa, tanta coisa boa para contar, meu irmão. E você fica falando besteira? Para com isso em nome de Jesus. E por último, nós temos aqui o último ensinamento. Seja tardio para irar-se, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus.
Mais uma vez, irmãos, nós vivemos uma sociedade irada, uma sociedade de motoristas descontrolados. É impressionante. Crianças iradas, irmãos. Criança que quebra tudo. Criança que às vezes está no colo da mãe, começa a esbofetear a mãe. Eu fico olhando, irmãos, onde é que a gente vai parar com isso? Antigamente uma pessoa irada era aquela pessoa que todo mundo dizia, não mexe com fulano não, que ele é bravo. Hoje inverteu, irmão. Quando você encontra alguém controlado, falta pouco a gente botar no vidro de formal para conservar. Todo mundo estourado, todo mundo nervoso. Irmão, a palavra de Deus está dizendo, olha, seja tardio para irar-se. Até mesmo que nós não somos bobos, mais uma vez, você pode controlar a sua ira. Pode controlar a sua ira. Você se ira com quem você considera fraco. Ninguém se ira com uma pessoa mais forte que ela. É verdade ou não é? É. Uma vez um rapaz, dono de uma banca de fruta, comprou as melancias por 50 centavos. 50 melancias por 50 centavos cada uma. E ele chegou, em vez de vender um monte de fruta, falou assim, hoje eu vou ganhar dinheiro só com melancia. Aí chegou e falou para o funcionário dele, hoje essa melancia enorme, boa, docinha, está apenas R$5. Hoje nós não vamos vender meia melancia, só melancia inteira. Beleza? Beleza. Então você cuida aqui, que eu vou ficar na minha outra barraca ali de verdura. Irmãos, aí foi um, comprou uma melancia, foi outro, comprou uma melancia. Ô, moço, o senhor vende meia melancia? Não, hoje esse preço aí é uma melancia só. Ah, então tudo bem, então me dá uma inteira que está barata e tal. Aí de repente chegou um cara malhadão, 2,10 metros, e falou, meu irmão, eu quero meia melancia. Ô senhor, infelizmente não pode não. Mas como assim, rapaz? Eu tenho direito de querer só meia melancia. Ô senhor, a única opção que eu te dou, com todo o respeito, é partir, o senhor leva a metade da melancia, mas o senhor vai pagar a melancia inteira, e aí eu dou a outra melancia para alguém que não tiver dinheiro. Rapaz, eu não estou brincando contigo não, seu palhaço, eu quero meia melancia. Então, senhor, peraí, deixa eu só falar com o meu chefe. Aí foi lá falar com o dono das melancias. Eu falei assim, chefe, é o seguinte, ó, tem um cara lá chato pra caramba, mala, o cara nojento, o cara que fica falando, cuspindo em cima da gente, um idiota lá querendo meia melancia. Quando ele olhou para trás, o cara estava atrás dele. Aí ele falou assim, e esse senhor distinto aqui que é a outra metade. Porque, irmãos, a gente sabe muito bem com quem a gente vai se irar, é verdade ou não é? É impressionante. A gente vê o que as pessoas cometem com as mulheres no trânsito, os homens. A mulher às vezes faz alguma coisa, o cara abre o vidro e esculhamba a mulher. Mas, amado, quando ele abre o vidro e vê que tem outro cara musculoso com o braço de fora dirigindo, vai, boa tarde. Ele sabe, irmãos. Então nós temos que aprender não a viver segundo essa cultura na lei do mais forte, mas uma cultura de honra, de respeito e distinção, aprendendo a não nos irar com as pessoas que Deus colocou perto de nós. Amém? Isso é uma verdade. Agora, mais uma vez, amado, eu quero lembrar você que esteve ontem e hoje aqui, que eu não sou palestrante de neurolinguística não, mas eu gosto muito de falar sobre emoção, irmãos. Porque os crentes, eles alimentam muito o espírito, mas deixam a alma de lado. O que tem de gente com a alma adoentada dentro da igreja é uma coisa, amado, descomunal. Pessoas adoentadas e que vê na igreja um lugar para suprir o déficit afetivo e emocional dela. Pessoas que têm vontade de aparecer, precisam de reconhecimento, e elas muitas vezes usam o ministério para isso. Eu já fui vítima disso. Eu tinha déficit, eu tinha necessidade de aprovação e de aceitação. Então quando comecei a tocar violão, as pessoas começaram a me chamar para cantar aqui ou ali, eu dizia, é aqui que eu vou. Até que, amados, no dia, conforme eu contei ontem, teve um dia que eu descobri quem eu era em Deus. E aí eu só ia em lugar onde realmente eu poderia glorificar a Deus, e não para receber nenhum aplauso dos outros. Até mesmo porque quem busca aplauso é um adoentado, irmão. Porque eu nunca vi ninguém aplaudir o outro mais que 5 minutos. Nunca vi na minha vida. Eu sempre frequentei lugares de eventos, mas eu nunca vi ninguém aplaudir o outro mais do que 5 minutos. Irmão, é muito pouco. Se alguém me aplaudisse 1 hora inteira, eu ia achar legal. Agora 5 minutos, amado, não dá nem graça. Eu tinha um cunhado que trabalhava numa gravadora antiga chamada Polygram.
E eu recebi o convite para ir no show do Cazuza, no último show que o Cazuza fez. Eu era músico profissional e tal, e ele fez um show lá no Canecão, lotado aquele show. E aí quando o Cazuza entrou, todo mundo aplaudiu, foi um aplauso bem longo, de apreciação do Cazuza. Ele entrou numa cadeira de roda, e no meio do show, ele tirou o lenço dele, irmão, jogou para a plateia. Você lembra que ele só andava com o lencinho? Ele jogou para a plateia, irmão, abriu um clarão de quase 5 metros. Eu falei, engraçado, né, cara? O povo estava aplaudindo ele, mas na hora que ele jogou um lenço, e o pessoal sabe que ele tem doença, e a doença dele nem era contagiosa pelo lenço da cabeça, abriu um clarão. Eu falei, cara, esse tipo de aplauso eu não quero nunca na minha vida. Veja que coisa terrível, irmão. As pessoas que te aplaudem hoje, é igualzinho Jesus, entrando lá, todo mundo aplaudindo, aplaudindo. Depois, o mesmo povo que aplaudiu Jesus quando entrou, cantando Hosana. Amado, poucos dias depois, crucifica-o, crucifica-o. Já pensou? Eu vou acreditar no aplauso dos outros, irmão? Eu acredito naquilo que Deus diz que eu sou. Para mim é o suficiente. E não importa, e Deus não fala, Domício, você é o bambambam. Não, Deus diz, Domício, depois que você terminar de fazer tudo direitinho, você vai ser considerado servo inútil. Para mim está beleza, irmãos. O que importa é o que Deus diz a meu respeito. Eu sou um filho de Deus, como nós acabamos de cantar, acima de tudo. E o diabo tenta rasgar essa nossa identidade, amado, e dizer, ele veio para roubar, matar e destruir, inclusive matar a nossa identidade e destruir quem somos em Deus. Fazer de nós reféns de uma cultura, refém do medo, refém da intimidação, refém de uma ofensa. Não, mas eu sou filho de Deus. Todas as vezes que eu redescubro isso em mim, ninguém me afeta. Mas, amado, se eu depender da palavra das pessoas, qualquer palavra vai me ferir, vai me limitar. Mas se eu me volto para a palavra de Deus e redescubro cada dia que eu sou um filho de Deus, amado, para mim é tudo lindo. As portas que não se abrem para mim, eu sei que não é porque eu sou excelente ou sou medíocre, é porque Deus não quis abrir. Porque quando Deus quer abrir, a porta que Ele abre, ninguém fecha. Se as coisas não estão acontecendo na minha vida, se a água não está se movendo, eu sou filho de Deus, eu estou tranquilo, irmão. O meu pai vai agir na hora certa, e quando Ele agir, ninguém impedirá, irmãos. Essa é a convicção que você tem que ter. Então, como verdadeiro servo de Deus, nós temos que viver nessa dimensão, ouvir a Deus, o próximo e o distante, falar só aquilo que vai edificar, amado, só aquilo que vai abençoar. Chega de conversa fiada, fale coisas relevantes, coisas transformadoras, coisas que vão abençoar a vida dos outros. Pastor, não tenho muito o que falar. Vai orar, vai ler a Bíblia e ler livro, vai estudar, irmão, não para de estudar nunca. Vai ler livro, coisa boa. Vai ficar assistindo um videozinho no YouTube de é muito bom rir, irmão, mas é melhor você progredir na vida. Então você tem que se preparar. Agora, uma coisa que é impressionante, amados, aqui na primeira parte desse versículo, já estou terminando, e eu já disse ontem que eu falo 5 vezes que estou terminando, né? E ontem só falei uma vez, eu tenho mais 4 de crédito desde ontem, então hoje vou falar 9 vezes. Irmãos, olha só, meus amados irmãos, olha aí, acompanha comigo, como é que o versículo começa? Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A razão pela qual eu falo tanto sobre comportamento, sobre mente, sobre isso, sobre aquilo. Repita comigo assim: eu sou um espírito, tenho uma alma e moro em um corpo. É isso aí. Lá no céu, seu espírito vai voltar para Deus. Sua parte espiritual é essa. E a alma é a sua parte emocional, intelectual, sua vontade, tudo isso. Onde que a tua alma reside? Na sua mente. Qual é a diferença, amado? As pessoas confundem de cérebro e mente. O cérebro é a parte física dos seus pensamentos. É igual ao computador. Então o computador tem um HD, tem um teclado. E qual o nome que se dá para isso, gente? Qual parte do computador? Hardware, exatamente. Toda criança nasce, o que é formado no ventre da mãe? O hardware.
Uma das primeiras partes que é formada no ser humano é o cérebro, principalmente a lâmina da visão e da audição. É formado junto com os troncos principais do nosso corpo. Porque a mente, ela é formada logo no começo. Porque não adianta ter braço se não tiver mente, porque o braço será movido pela mente. Então tudo começa pela mente, é o nosso hardware. Com o tempo, as nossas experiências de vida vão instalando programas. E qual é o nome que se dá para programa, gente? Software, exatamente. Então, com o tempo, até mesmo no HD, as informações que você não vai usando, com o tempo você vai limpando, você vai jogando fora. As emoções, sentimentos, tudo que não vem à tona vai sendo acumulado e depois você apaga tudo. Dá o Ctrl Shift Del e apaga definitivamente. Tem gente não, que só aperta o Del. Aí de vez em quando vem uma lembrança ruim, aí busca as coisas lá no lixo. Mas amados, Deus quer que nós estejamos reformatando a nossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: e não tome a forma do mundo, mas transformem-se. O que é transformar? Mudar a forma, através da renovação do seu entendimento, da sua mente. O texto diz isso, da sua mente. Por quê? Porque assim vocês vão experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, por que, pastor? Algumas pessoas perguntam que eu não estou vivendo a vontade de Deus. É porque você não instalou o software correto, não reformatou. É como se nós nascêssemos com Windows, e aí Deus chega e fala assim: olha, você tem que reformatar a sua mente, instalar o macOS. Então você tira uma coisa e coloca outra. A partir de hoje, o meu modelo de pensamento é outro, o meu entendimento é outro. Então eu não posso mais ver um homossexual, ele é um gaysão. Não, não é um gaysão, não é isso que a Bíblia diz. O que aconteceu com essa pessoa ser assim? O que transformou essa pessoa em um homossexual, já que ninguém nasce homossexual definitivamente. No máximo, 1 em 1 milhão nasce com uma configuração cerebral estruturada para o sexo oposto. 1 em 1 milhão. Então no Brasil deveríamos ter 230 homossexuais. Pronto, mandava tudo para a minha igreja, e lá a gente ia cuidar deles, abençoá-los, trabalhar na vida deles, no coração deles, em nome de Jesus, amém? Que esse é o papel da igreja. Tem gente que estranhou, né? E nós íamos cuidar deles como Jesus cuidaria, até que eles vivessem a plenitude da vontade de Deus na vida deles. Esse é o papel da igreja. O papel da igreja não é acusar, não. A acusação e a culpa é papel do diabo. Então a igreja não deve se associar ao diabo, deve fazer o contrário do diabo. O diabo diz: você é um infeliz, a sociedade te rejeita. A igreja diz: vem aqui que nós vamos revelar para você quem você é em Deus, e você vai ficar maravilhado com o dia que Deus te criou. Amém? E esse é o papel da igreja. Aí, irmãos, o rapaz que corta o meu meio cabelo, que a metade já acabou, ele corta só a metade. É bom que ele trabalha pela metade e recebe dinheiro por inteiro. Um deles é homossexual, e eu fiz questão de ser ele. Antigamente eu não deixava não, nenhum homossexual cortar meu cabelo. Aí o que acontece? Cada vez que eu vou, ele sabe que eu sou pastor. Ele diz: caramba, um pastor pegando um serviço de um gay. Irmão, você não imagina como é que a vida desse cara está sendo transformada. Está lendo a Bíblia, está sendo tocado por Deus, está sendo renovado por Deus. Quando ele vai cortar, ele já comenta as coisas da palavra de Deus. Irmãos, o que transforma é a palavra de Deus, não é blá 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 não, irmão. Deixa ele ler a Bíblia, uma hora ele vai receber uma trombada. Então, esse é o papel da igreja. E por que ninguém nasce gay, amado? O que houve com aquela menina, Suzanne von Richthofen? Ela casou com quem na cadeia agora? Com outra mulher. Agora, vou te perguntar: ela matou o pai dela sozinha, sim ou não? Quem matou o pai dela junto com ela? Se ela tinha namorado, ela era lésbica antes do crime, sim ou não? Não, mas ela foi para a cadeia como mulher. E o ambiente espiritual naquele lugar, que a cadeia é o lugar onde tem maior número de lésbicas, as prisões femininas, isso é uma transferência comportamental também. Então, amados, perceba que quando a igreja renova a mente em Cristo, ela não age como a sociedade. O gay merece ser vivo ou merece apedrejar? Não, ele merece misericórdia.
E é Deus que vai trabalhar na vida dele. É Deus que trabalha na vida dele como ele trabalha na tua. Ele é gay e você é mentiroso. Para Deus, farinha do mesmo saco. Irmãos, isso é triste, hein? Eu fico aborrecido, que eu jurava que eu era o bambambam. Irmão, eu tenho uma cara de crente. Eu tenho cara de bicheiro? Não. Eu tenho cara de crente, irmão. Eu me olho no espelho e fico maravilhado comigo. Parece que a santidade assim reluz. Ainda mais assim quando eu estou com a testa suada, reluz. Quando eu vi na Bíblia que Deus ama o pastor como ele ama a prostituta, como ele ama o Eduardo Cunha, misericórdia, amado, Deus ama o Eduardo Cunha, isso que é amor. Deus ama a Dilma, Jesus do céu, irmão, porque o Senhor não ama, e o Senhor não vê as pessoas como nós vemos, é por isso que nós estamos de pé. Pastor Gladstone, hoje Deus me deu uma burdoada lá no hotel, aquela hora que eu te falei, rapaz, é engraçado como é que a gente vê algumas pessoas fazendo um monte de coisa, e parece que a vida deles, nada acontece com eles, né? Rapaz, eu falei aquilo para você, aquilo foi remoendo dentro de mim, e aí agora no hotel eu orei, fui falar com Deus, falei, Senhor, eu estou tão chateado, Pai, por que existem pastores que brincam com a igreja, saqueiam a igreja, usam a igreja para tornar-se ricos? Por que tem políticos que são eleitos mandato após mandato, mesmo com o povo sabendo que eles são ladrões? Por que o Senhor não faz nada? E Deus falou comigo nessa tarde, é que eu uso com eles a mesma misericórdia que eu uso contigo. Irmão, a cara ardeu. Falei, Jeová não sabe brincar, não brinca, né? É porque Deus não teve infância, ele não sabe brincar, irmão. E Jeová falou, já pensou se eu fosse usar contigo esse juízo que você quer que eu use com eles? Você não estaria nem aqui. Irmãos, eu virei do lado, falei, valeu, Senhor, apaguei a luz e fiquei na minha quietinho. Me lembrando, amado, tanta coisa que eu aprontei na minha vida. Eu só não fui ladrão e nunca tive problema com mulherada, nem com dinheiro. Mas, amado, pensa numa pessoa que já deu tanto trabalho para Deus. E se Deus usasse comigo a mesma justiça que eu quero que Ele use com os políticos, eu não estaria aqui pregando. Mas, amado, tudo isso é o quê? É mudança de mentalidade. É entender que Deus vai fazer no tempo certo a coisa que Ele quer, da maneira que Ele quer. Amém? Deus é igual mulher, irmãos. Consegue tudo o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. É impressionante, irmão. Esse é o lado feminino de Deus. Então, o texto começa dizendo, tenha isso em sua mente, porque tudo acontece a partir da sua mente. Agora, uma coisa que eu preciso que você entenda, as pessoas não são como você, por isso que você precisa aprender a lidar com as pessoas, e é uma dica que eu vou dar aqui para casais, para pais e para pessoas que trabalham em qualquer nível de relacionamento. As pessoas, o mundo inteiro, é economicamente dividido em 3 potências econômicas, os países pobres e os países emergentes. Economicamente é assim. Popularmente, as pessoas são conhecidas como ricas ou pobres, mas emocionalmente as pessoas são divididas. Existem várias maneiras, mas uma maneira que eu gosto muito, que é muito prática, em 4 blocos de pessoas. São os extrovertidos e os introvertidos. Preste atenção nisso, amado, que essa minha explicação vai fundamentar o que eu falei ontem e o que eu falei hoje. É aqui que eu quero chegar. Extrovertidos e introvertidos. O extrovertido é aquele que precisa estar em contato com as pessoas para ele poder se sentir bem. Então, geralmente é um cara que fala muito, ele é muito conectado, ele tem muitos amigos no Facebook, ele está no Instagram, ele está no Skype, ele está em tudo. E se não vigiar, ele passa metade do dia dele nas redes sociais, porque ele quer estar conectado com todo mundo. Não deixe um extrovertido dentro de casa, que ele vai virar um leão, ele tem que ir para a rua. Esse é o extrovertido. Aí tem o introvertido. O introvertido não é o antissocial.
O antissocial é o psicopata, é aquele que não entende as regras da sociedade. Isso que é um antissocial. E também não é um tímido. O introvertido é uma pessoa que não precisa estar no meio da galera para se sentir bem. O introvertido, ele está na casa dele, ouvindo jazz, tomando cappuccino, está feliz da vida, lendo um livrinho. Tem gente que é assim. E tem pai que às vezes tem um filho introvertido e fica expulsando o filho de casa, não respeitando a natureza dele. Ele não é antissocial, ele é apenas introvertido, só isso. Ele não precisa de ter atividade com ninguém, ele já é de boa. E existe então o tímido. O tímido não é o introvertido, nem é o antissocial. O tímido, o maior sonho do tímido é estar aqui na frente com o microfone na mão falando. Só que ele não tem força para isso. Então ele se oculta por várias razões. Tudo bem. Então, extrovertidos repita comigo, em cima, embaixo. Neste grupo, tem ainda um subgrupo, que é para dividir essas duas classes em 4. Voltado para pessoas e voltado para tarefas. Voltado para tarefas. Então perceba, aqui, o extrovertido voltado para tarefas é o chamado lutador. É aquele cara que geralmente está na liderança da empresa. É aquele cara que fala duro. Ele não está nem aí se você gostou ou não gostou do que ele falou. Ele quer chegar ao alvo, custe o que custar para as pessoas. Mas ele quer se realizar. É muito importante ele, porque ele é o que leva as organizações para frente. É uma locomotiva. Aí depois tem o outro, o influenciador. Lutador e influenciador. O influenciador é um extrovertido voltado para pessoas. Então, você dá um desafio para ele só vai se todo mundo for junto com ele de bom grado. Ele não gosta de contrariar ninguém. O influenciador geralmente está sempre rodeado de galera, é o cara que estimula, motiva a equipe, motiva as pessoas, é o piadista da família, esse é o influenciador. Depois tem o facilitador. O facilitador forma a palavra life, lutador, influenciador, facilitador e exato. Então o facilitador, ele é um introvertido voltado para pessoas. Então ele é o pessoal da igreja que ajuda. Muitos diáconos são facilitadores. Eles não querem aparecer, não querem nada. Eles querem servir, apoiar as pessoas na sua missão pessoal, elogiar, cuidar, servir. Amados, grande parte das coisas que acontecem nas organizações acontece por causa dos facilitadores. E graças a Deus, 69% da população brasileira é formada por facilitadores, pessoas que servem. E depois tem o exato. O exato é um perigo. É introvertido e voltado para tarefas. Geralmente é aquele magrinho, com queixo preponderante, de óculos, que gosta de dados. E tem uma coisa, ele é extremamente crítico. Mas ele não é crítico para poder ofender as pessoas. Ele é crítico porque ele é perfeccionista. E enquanto a coisa não estiver redonda, para ele não está bem. E aí, o exato, por ele saber que ele critica as coisas que não estão bem, ele não gosta de ser criticado. Então é muito ofensivo para ele. Por outro lado, o facilitador não gosta de dar uma ordem e ninguém obedecer, porque ele acha que você está diminuindo a influência dele. O influenciador, como ele gosta de galera, ele gosta da aprovação das pessoas. Então, se você criticá-lo demais, você destrói a autoestima dele. E o facilitador, ele gosta de segurança. Ele não gosta de casar com um militar que a cada 5 anos está morando numa cidade diferente. Deus me livre. Quer sempre uma coisa, a mesma coisa o tempo todo. Ele comprou uma casa no Guará na década de 70 e lá ele mora até hoje. Porque ele não gosta de novos desafios. Esse é o facilitador. E o exato. No meio de tudo isso, LIFE, existem alguns casamentos que correm alto risco. Um deles é o facilitador com o lutador com o facilitador. Porque o lutador é mandão e o facilitador é submisso. Só que o facilitador, ele tende a oprimir todos os outros. Ele só não oprime o exato porque eles têm uma relação bacana. Mas, amados, olha aqui, ele tende a ser controlador. O influenciador, ele tende a atrasar contas e ser desorganizado.
Isso num casamento é um peso terrível. O facilitador não gosta de novos desafios. E aí, se ele casa com um I que gosta de correr risco, isso vai ter problema. E por último, o exato casado com um I é uma coisa terrível, porque o exato é organizado, o I é desorganizado. O I gosta de elogio e o outro gosta de criticar. Olha só que rolo doido, amado. Mas existe uma maneira de você trabalhar isso. Em 1938, um psicólogo chamado William Marston Moulton, não era psicólogo, um advogado, que criou aquele instrumento polígrafo chamado de detector de mentira. Ele começou a fazer um curso de psicologia na Harvard. E enquanto todo mundo estudava as doenças emocionais, ele começou a estudar as pessoas normais. Ele disse, como um normal se comporta? E ele começou a estudar a respeito disso. E, amado, ele criou então uma ferramenta chamada DISC, que é uma ferramenta que eu traduzi para o português, está num site chamado disclife.com.br, onde você pode entrar lá e fazer um inventário comportamental gratuitamente, você e a sua família, e lá você vai descobrir qual é o seu estilo comportamental, qual é o do seu marido, o que você faz que deixa ele louco, o que ele faz e deixa você louca, qual o estilo comportamental. Irmãos, isso muda tudo. Se você é casado com uma mulher facilitadora, de antemão eu te digo, você casou com uma mulher insubmissa. Então essa mulher, ela precisa aprender algumas coisas na vida dela. Mas você não pode podar esta mulher, porque ela não é insubmissa porque ela quer, é porque por natureza ela toma decisões. Ela gosta de adiantar os processos por natureza. Então você tem que pegar e orar junto com ela, para tirar a parte nociva, sem jogar a criança junto com a água da banheira fora, entendeu? Joga água suja, mas continua com a criança, e dessa maneira você pode ter um casamento saudável para a glória de Deus, amém? Vamos ficar de pé, amados, eu quero orar por vocês. Não vai embora agora não. Amados, olha, eu trouxe aqui, eu quero lembrar vocês, ontem eu falei e quero voltar a falar aqui, eu não sou vendedor de livros. A minha igreja me dá o sustento suficiente para mim e para minha família, glórias a Deus. Mas eu apoio 2 projetos. Um projeto de restauração de garotas de programa e prostitutas. E tem um outro projeto também de meninas numa escola, onde nós trabalhamos restaurando e resgatando a identidade feminina delas. Para poder bancar esses projetos, nós vendemos os livros. Um deles é Discipulado Começa com DISC, a arte de apoiar pessoas diferentes, onde tem também um trabalho. Esse livro é baseado naquilo que eu acabei de falar com vocês aqui, sobre o LIFE, Lutador Influente. Esse aqui é também sobre o mesmo tema, e tem bastante desse livro aqui. Esse aqui, eu não entendi, ontem as pessoas compraram tão pouco esse livro, e esse livro é tão bom para tempos de crise, 5 degraus de sucesso profissional, vai abençoar você demais. E esse livro que brevemente vai sair na Bíblia de Estudo da Sociedade Bíblica do Brasil, a Bíblia Vitoriosamente, conteúdos maravilhosos, com 12 mensagens aqui, maravilhosas para você. É um livro que tem se destacado. E lembrando aqui os irmãos que, graças a Deus, nesse livro aqui, Degrau do Sucesso Profissional, ele ficou em 5º lugar entre os livros da área corporativa da Amazon.com. O meu outro livro que está esgotado ficou em 2º lugar, junto com Augusto Cury e Daniel Goleman, que é o autor da inteligência emocional. Então os livros que nós escrevemos realmente são livros com fundamentação científica, estudos aliados à palavra de Deus, e que vai ajudar você a melhorar na sua vida e nos seus relacionamentos, em nome de Jesus, enquanto o lucro desse livro vai ser integralmente investido na vida dessas moças nos ministérios que eu e minha esposa apoiamos. Um livro desse é apenas R$15, a partir de 3 é R$10 cada um, o fininho. E esse aqui, que tem 3 livros aqui dentro, é R$25. Sai menos de R$8, quer dizer, sai R$8 e pouco, cada um dos livros que estão aqui. Você pode comprar, nos abençoar, Natal vem aí, excelente para você dar de presente, em nome de Jesus. Feche teus olhos, que eu quero colocar teu coração e tua vida diante do Senhor, e pedir ao Senhor que tudo aquilo que você aprendeu aqui, você possa praticar na tua vida para a glória dEle. Coloque-se diante do Senhor e creia que Ele tem o melhor para você. O Senhor tem o melhor para a sua vida. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela graça derramada, pela graça ministrada a nós nesta noite, através das canções, Senhor, dessas canções tão maravilhosas que nós te adoramos.
pelo grupo de dança. Muito obrigado, Deus, por esta palavra. Que o Senhor possa imprimir, tatuar essa palavra em nossos corações. Que saiamos daqui com compromisso de sermos prontos para ouvir e tardios para falar, e mais tardios ainda para irar-se. Que possamos caminhar, Deus, segundo o teu propósito. Que o teu nome seja glorificado em nós. Muito obrigado por cada um dos teus filhos que separaram essa noite para estar aqui. Traga-os amanhã para nova experiência contigo e uma nova revelação da tua palavra. Obrigado por cada um deles. Que os enfermos saiam daqui curados, que os oprimidos saiam daqui libertos, que os desanimados saiam daqui fortalecidos no Senhor e desejosos de viver a plenitude da tua palavra. Muda, Deus, a nossa mente para que possamos viver segundo o teu propósito, segundo a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor recebendo o nosso pastor lindão.